O relato de hoje é de uma mulher que, após sofrer uma grave reação alérgica, ela teve um mal súbito e, de repente, saiu fora do seu corpo, onde foi levada para uma outra dimensão, e ela descobriu que o nosso espírito é algo que faz parte do universo, que nós somos seres eternos e vivemos completamente diferente desta realidade em que vivemos aqui nessa Terra. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Beatriz. Bia conta como foi sua experiência de quase morte, depois de uma reação alérgica. E a sua história é divinamente espetacular. Aconteceu no verão de 1996. Na época, eu tinha 20 anos e estava a caminho de um festival público em um parque. Eu estava com meu namorado e algumas outras pessoas. Era uma noite quente e agradável de verão. Por volta das 22 horas. Meu namorado e eu estávamos jantando em um restaurante. Após a refeição, ele me perguntou que pontos estranhos avermelhados eram aqueles que estavam no meu pescoço. Eu sabia que tinha alergias desde a minha tenra infância, mas nunca tive nenhum sintoma de pele. Caminhamos cerca de 200 metros em direção ao festival, quando notei que estava ficando tonta. Desmaiei quando chegamos à entrada do festival. Pude lembrar da escuridão à frente dos meus olhos e sentir que minhas pernas ficaram moles. Eu ainda fui capaz de segurar na jaqueta do meu namorado para não cair. Ele se virou e viu que meus olhos se voltaram para trás. Outro amigo veio por trás e me pegou. Eles me carregaram para fora na rua, me colocaram no chão e chamaram uma ambulância. Eu não notei nada disso. De repente, ouvi um zumbido, seguido por um ruído abafado de ploc. Deixei meu corpo por uma abertura na minha cabeça. Isso aconteceu automaticamente sem nenhuma ação minha. Eu estava cercada por um vazio negro que era um pouco desconfortável. Eu precisava me orientar e estava ciente de que, embora não pudesse mais ver meu corpo, eu ainda era eu mesma com todos os meus sentimentos, traços de caráter e pensamento. Ter ou não um corpo, isso agora era irrelevante. Senti-me bem, leve e livre. Eu era pura consciência. Eu tinha uma mente clara, uma vontade forte e uma percepção cristalina. Eu também tinha habilidades adicionais que não são possíveis na vida terrena. Eu estava cercada por nada além do infinito negro. Essa escuridão nunca pareceu escura, assustadora ou vazia. Pelo contrário, eu estava me sentindo cada vez melhor. Eu era mais, eu mesma do que nunca. E sabia que meu corpo estava na terra. Continuei a subir cada vez mais para longe do meu corpo. Eu também me perguntei como eu sabia disso. Eu sabia que tinha tirado meu corpo terreno, como um casaco que você tira antes de ir para a cama. Me despi do meu papel que estava desempenhando nesta vida terrena como um papel de um filme. E agora eu era novamente eu e isso era uma sensação muito libertadora. O vazio era simplesmente infinito. Não havia tempo nem espaço, como conhecemos aqui na Terra. Mas ainda assim, tudo era completamente normal e profundamente familiar. Comecei a me mover por esse espaço infinitamente negro em que eu me encontrava. Eu poderia me transportar literalmente para dentro desse infinito com meus pensamentos. Eu só precisava pensar. Quero ir para lá e eu estava lá. Eu estava voando aqui e ali pelo universo negro. Eu também podia mudar meu próprio tamanho, às vezes me diminuía, às vezes me expandia como o infinito. Essa foi uma ótima sensação e eu tentei mais e mais coisas. Gostei da vastidão do infinito. Eu me sentia indescritivelmente bem, segura e infinitamente livre. Isso era pura liberdade e simplesmente a coisa mais natural do mundo, como se eu nunca estivesse fazendo qualquer outra coisa. E eu sabia, aqui é meu lar, meu ser original, a existência original de todos nós, o lar de todas as nossas almas. É daqui que venho e é a este lugar que pertenço. Todos nós viemos daqui e todos aqui voltaremos. Uma sensação profundamente familiar de casa e pertencimento me invadiu completamente. Eu era um contudo. Não há palavras em nossa língua terrena que possibilita descrever esse conhecimento profundamente alicerçado, esta memória e este amado sentimento de casa.
Esse ir e vir com a facilidade dos meus pensamentos, a expansão, mas também o descanso nesse lugar aproveitando a sensação de conforto, continuei por um bom tempo, e durante o qual eu estava ciente de que eu ainda continuava a subir e subir. Se eu tivesse que compará-lo com especificações matemáticas, eu o compararia com um ângulo de 45 graus. Pude jogar nesse espaço infinito com meus movimentos, mas também fui direcionado continuamente para cima, como em um piloto automático. Quando cheguei em determinada altura, uma música suave veio das profundezas do universo negro. No começo estava longe e mal podia ser percebida, mas despertou meu interesse. Os sons estavam se aproximando rapidamente e ficaram mais altos até que finalmente chegaram e me permearam. Nunca eu tinha ouvido uma música assim. Era muito rítmica, melódica e etéreo. Inicialmente, achei a música bastante estranha. Mas quanto mais os sons e o ritmo me permeavam, mais eu me tornava parte da música e fui me fundindo com ela. Comecei a me mexer com a música. Eu estava me movendo de uma maneira que nunca havia me movido de acordo com a música. Eu me senti magnífica e esse estado poderia ter durado para sempre. Eu era um com a música e estava dançando pelo universo. Essa fase continuou por um bom tempo até a música sumir lentamente. Era como se a música estivesse localizada apenas em uma determinada camada, e agora eu estava saindo desta esfera e movendo mais para cima. Eu não podia mais influenciar minha maneira de me mover. Não consegui determinar minha velocidade, pois estava no piloto automático e ainda subindo. Senti uma grande expectativa de que estava chegando ao meu destino. Foi uma sensação como chegar a uma linha de chegada. Mas, era como se a memória da minha vida atual estivesse desaparecendo, à medida que me afastava do meu corpo. O passeio diminuiu e de repente o passeio parou. Fiquei frustrada porque queria continuar. Eu sabia que além dessa fronteira havia realização. Foi o lar da minha alma, meu lar amado, minha origem, tudo o que sou, era esse lugar de pura felicidade, simplesmente tudo. Várias vezes eu quis me transportar para além da fronteira, mas sem sucesso. Enquanto eu lutava com isso, veio uma voz das profundezas do universo. A princípio, soou abafado e distante, mas se aproximou muito rápido e ficou mais alto até que ficou perto e ressoou de todos os lados ao meu redor e através de mim. Era uma voz masculina, clara e distinta, poderosa e determinante. A voz disse: Bia, aqui você não pode continuar. Aqui é sua parada. Eu me perguntei quem estava falando comigo, mas não pensei em perguntar à voz. Eu também me perguntei como essa voz sabia meu apelido. Mas em vez de perguntar, respondi: mas eu quero. Fiquei espantada em querer afirmar minha vontade diante dessa presença poderosa. A voz disse novamente: você não pode ficar, você tem que voltar. Fiquei profundamente chocada, mas as palavras explodiram: cavalos selvagens não poderiam me arrastar até lá. E eu fiquei assustada com minhas palavras, mas neste momento eu realmente me sentia assim. A ideia de retornar para minha antiga vida. Agora que eu estava muito perto do meu verdadeiro lar, foi devastadora. Eu não posso dizer que eu realmente vi da mesma maneira que vemos aqui na Terra, com olhos humanos, era mais uma visão interior. Eu vi meu namorado segurando minhas pernas e chamando meu nome, Bia, Bia. De repente, eu estava dentro dele em seu peito, e senti seu desespero, mas também todo o amor que ele sentia por mim. Essa sensação foi incrível e avassaladora. Nunca havia antes experimentado tal sentimento. Foi um sentimento de tal amor, todo o seu amor através de todos os tempos e o amor total do universo fundido em um sentimento. E a voz me disse: ele te ama e está esperando por você. Eu decidi: ele vai superar isso e pode continuar sua vida sem mim. Mais uma vez, eu estava com medo sobre a dureza da minha decisão. Então meus pais foram mostrados ao meu olho interior e a voz disse: seus pais precisam de você e você tem que cuidar deles. Pensei em minha mãe e senti que ela precisaria de tempo para superar minha perda, mas também estava otimista de que ela entenderia minha decisão. E então eu respondi: com o tempo ela também vai superar isso e os dois vão ficar bem sem mim. Minha decisão foi clara: eu queria ir além da fronteira, voltar para casa. A voz respondeu com calma e insistência: não, você tem que voltar. Você ainda tem que completar seu trabalho. Isso, eu não conseguia entender. Que trabalho? Que tipo de conversa chique é essa?
Que tipo de deveres? Desculpe a desilusão, não somos iluminados quando deixamos nosso corpo, mas ainda continuamos tendo todas as facetas da nossa identidade. Meus pensamentos certamente foram ouvidos, mas infelizmente nenhuma resposta voltou. A frase "você ainda tem que cumprir seu trabalho" ainda reverberou por um tempo, e eu me perguntei o que significava isso. Foi como uma missão dada a mim. Como não obtive e ainda continuei algumas vezes tentando ultrapassar a fronteira invisível, mas sem sucesso. Houve uma espécie de empurrão, fui empurrada para trás, como se houvesse uma espécie de ar comprimido, e em seguida acelerando diretamente para a terra em direção ao meu corpo. Uma sensação profundamente devastadora passou por mim, me senti rejeitada e perdida. Na altura, onde antes havia a bela música, desejei fervorosamente que a música voltasse novamente. Eu teria dado qualquer coisa para me fundir novamente com aqueles sons. Mas eu rapidamente continuei em direção ao chão. Lentamente, percebi que realmente tinha que voltar à minha antiga vida. O passeio diminuiu abruptamente, e eu sabia que estava logo acima do meu corpo. Finalmente, eu mergulhei de volta no meu corpo. Estava escuro, mas era diferente da escuridão que havia no infinito do universo. Estava escuro e eu me senti pequena e perdida. Ao mesmo tempo que era extremamente estreito, eu me sentia enfiado em uma salsicha e pensei: isso é tão estreito porque sou muito magra. Eu mesmo respondi: é sempre estreito, mesmo que sua largura seja de 1 metro. Senti esse aperto como uma forte dor física. Eu também tive a sensação mais terrível de saudade que você pode imaginar, e um desespero total: agora vou ter que continuar esta vida até o fim. Essa ideia me deixou bastante depressiva. Eu não conhecia esse sentimento, na minha vida antes, e não tenho como medir tal sensação. Mas, naquele momento foi muito ruim, e eu sabia que se eu não conseguisse combater tal sentimento depressivo, com ideias positivas, então eu poderia permanecer depressiva pelo resto da minha vida. Esta era uma imagem mental horrível. Eu estava em uma montanha russa emocional. Pouco antes, minha casa estava ao alcance das minhas mãos. Estive na expectativa do céu, e agora eu estava tão deprimida e triste como nunca. Era necessária uma solução. Eu não poderia ficar assim. Então eu tentei pegar um pouco de coragem. Eu examinei meus sentimentos, em busca de passos positivos até encontrar alguns. Apareceram lembranças da minha vida atual que geraram otimismo. Até agora minha vida tinha sido muito boa, eu tinha uma vida feliz. E então eu pensei no meu namorado, em seu amor e seu medo, que eu pude sentir lá de cima, e comecei a me preocupar com ele. Eu queria dizer a ele: ei, não se preocupe comigo, estou aqui e me sinto maravilhosa. Esse sentimento me motivou. De repente, o sentimento de depressão cedeu. Eu estava feliz com isso, e agora estava pronta para acordar. Depois disso, seguiu-se um momento de silêncio, um silêncio completo, então ouvi como um zumbido em meus ouvidos. Essa foi a primeira sensação física real no sentido terreno. Agora eu sabia que minha alma estava novamente conectada ao meu corpo, eu senti literalmente quando essa fusão aconteceu. O barulho em meus ouvidos ficou mais alto, senti que meu circuito biológico estava de volta. Então o barulho foi desaparecendo e eu pude ouvir distintamente os barulhos da festa. A memória do evento ainda estava lá. E agora a lembrança da situação anterior voltou, em que eu havia desmaiado. Meus olhos ainda estavam fechados, mas eu sabia quem estava sentado ao meu lado. Era uma amiga minha. Ela segurou minha mão. Eu perguntei a ela: eu falei ou me movi de uma maneira estranha? Porque durante a minha experiência eu estava falando e dançando. Eu estava com medo de ter me comportado de uma maneira estranha durante o meu desmaio. Ela disse: não, você estava simplesmente deitada aí. Isso me tranquilizou. Eu disse: acabei de ter um sonho chique. Havia uma voz falando comigo e uma música que mexeu muito comigo. Ela disse: sim, sim. Espere um pouco até você acordar completamente. Meu namorado, vendo que eu estava acordada, deixou minhas pernas caírem. Elas caíram no chão duro. Parece que ele estava em choque, e alguns de seus amigos estavam levando-o embora. Havia um grande alívio por eu estar acordada. Eu sabia que a ambulância estava lá e que os paramédicos estavam a caminho. Mas eu queria evitar isso. Eu me sentia bem, considerava desagradável toda aquela confusão a meu respeito. Então eu estava sentada.
Percebi que me senti totalmente clara, mais clara do que nunca. Como se tivesse acontecido uma espécie de purificação que trouxe um novo entendimento. Meus amigos ficaram preocupados por eu estar sentada, mas eu não me importei. Então eu me levantei completamente, o que fez com que os outros começassem a entrar em pânico. Agora meu namorado voltou também e queria me estabilizar. Eu mal conseguia convencê-lo de que realmente me sentia bem. Eu estava me sentindo ótima. Eu queria participar da festa e me divertir. Para celebrar minha ótima condição, minha lucidez recém-adquirida, minha experiência. Mas isso não aconteceu. É melhor você levá-la para casa, aconselharam os amigos do meu namorado. Então ele me levou para casa. No caminho, eu estava olhando pela janela aberta do carro para o céu noturno e disse: acabei de chegar de lá. Assim está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras como esta, que nos traz esperança, por favor considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida, e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo, ou de como podemos melhorar. Muito obrigado por assistir até aqui, EQM, Vida Depois da Vida.